Olá, olá! Eu sou José Medrado, estamos iniciando nosso programa Visão Social. Eu aqui, você aí, nessa energia, nessa busca, né? Talvez cantando Como será o amanhã? Pergunta quem souber. Eu acho que é assim, não sei não. Olha, você sabe, participe aqui do nosso programa, mas participe sobretudo com os projetos da Fundação, se tornando um polo de ajuda, um apoiador, sendo sócio do clube da Rádio Boa Nova, que você vai ajudar a rádio e a TV Mundo Maior. Eu também tenho um programa lá na rádio falando abertamente. Tem um WhatsApp para o Pix, ou melhor, tem um Pix, é o 11 97261 0272. 11 97261 0272. Ok? Muitíssimo bem. Meus amigos, eu tenho falado aqui que nós temos o direito dos nossos posicionamentos, mas sempre peço uma reflexão quando, por conta dos posicionamentos, nós buscamos justificar o que não é certo. Então, há pessoas que admiram o presidente que está saindo, Jair Bolsonaro, mas não pode, na minha compreensão de vida, achar certo que pessoas fiquem organizando atos terroristas. Ah, mas não é ato terrorista. Uma conhecida minha contra-argumentou. Como não? Botar uma bomba num caminhão-tanque de querosene e aquilo explodir sem se dar conta de quem pode estar por perto, de quem pode, por um acaso, estar passando com sua família. Como justificar isto? Então, é o que eu disse a esta conhecida: olhe, admire, apoie, tá, tudo bem, mas partir para isso, justificar, ela é espírita. Vocês me desculpem, mas se você está aí, eu tenho certeza que a sua visão não é esta. Porque você está, pelo menos a priori, não por estar aqui vendo o meu programa, mas por estar em conexão com a TV Mundo Maior, eu tenho certeza que sua visão deve ser outra. Se não é, reflita. Não se trata de porque é desse ou daquele espectro, não. Político, não. Se trata de bom senso, de ordem. Se trata de não marginalidade. E outra coisa, mas fulano, olha, fulano ali roubou 10 mil, mas fulano roubou 10 milhões. Aí quer justificar o roubo de um com o roubo do outro. Estamos perdendo os parâmetros da ética? Será mesmo isto? Então não existem, o que eu poderia dizer, de balança para pesar. Talvez poderíamos dizer quem o peso maior é quem, por exemplo, desvia dinheiro de uma saúde, né? Porque pessoas podem morrer, do que quem desvia dinheiro de um fundo de pensão. Mas também alguém poderá dizer, mas ali é alimento, pode ser que morra. Então, é o fato em si, não é? Então, eu entendo que devemos estar sempre refletindo essas questões. E não é só pela questão política, até com seus filhos. Até com seus filhos. Então, se seu filho na escola agride um colega, aí ele chega e diz assim, ele me agrediu primeiro, aí você, então tá. Vai ser assim?
Claro que não, pelo menos penso que não. Ou você só participa de eventos que valorizam a paz, propõem um mundo melhor só na teoria. Precisamos ponderar essas questões. É o que eu entendo. Mas vamos lá, você que me mandou as suas perguntas pelo nosso WhatsApp, o 7199915167. 7199915167. Ou aí pelas nossas redes sociais. Eu não vou nem mais pedir a vocês que vocês digam por onde vocês querem que respondam. Se pelo programa aqui da TV ou se pelo programa de rádio que eu também tenho. Por que vocês não dizem? Ora, então aí eu fico respondendo aqui a mesma pergunta, eu faço lá para poder realmente dar vazão ao que vocês perguntam. Miriam de Barreto, ela é de Bauru, Miriam Barreto, não é de Barreto, Miriam Barreto de Barueri, São Paulo. Ela diz o seguinte: o alcoólatra já vem para encarnar com esse karma? É a influência de amizade que leva para o vício? Vamos lá. Ô Miriam, eu acho que é Miriam porque não tem acento, não seria Miriam, né? Não sei. Olha, primeiro que a gente hoje em dia a gente não fala mais alcoólatra, né? A gente fala alcoolista, não é? Para poder tirar a carga, não é? Pejorativa da doença. É uma doença. Em 1998 foi feito o mapeamento do genoma humano, não é? Então, os genes que compõem o ser humano. E se identificou que tem um gene lá que e foi chamado da viciação. O gene da viciação. Ou seja, nós temos esse gene e que pode ser disparado ou não, a depender das questões inusitadas que nos acontecem ao longo da vida. Ok? Então, em verdade, não é um processo kármico. Ninguém reencarna para ser bandido, para se submeter a vício, mas com algumas predisposições, no caso das questões físicas, não para o banditismo, com algumas predisposições. Como se tem a predisposição para o diabetes, para a hipertensão. Então se tem essa predisposição. O diabetes, se ele for alertado e não tomar tino na vida, não é? Ele poderá desenvolver, e idem para tudo. Então não é uma questão kármica no sentido do vem, tem que ser. Poderíamos dizer kármico em razão da própria genética humana, ok? Agora, outra coisa, a interferência sempre vai haver, não é? Nós estamos sempre nos nossos pontos fracos sendo investidos, não é? Por espíritos que querem se aproveitar, que têm raiva, ressentimento, ou por espíritos que querem apenas um comparsa para a sensação do entorpecimento com a droga, seja ela lícita ou ilícita, ok? Então, Ramati chama de caneco vivo, não é? Então, isto é fato. Mas o que faz disparar esse gene é a condução que aquela pessoa, a educação que ela teve. Porque o que é o vício? Não a necessidade de anestesiar uma grande dor, uma grande inconformidade com a vida. Então pode ser aí reflexo de toda uma vida, sobretudo da infância, não é? E com, naturalmente, as predisposições também espirituais, né? Espíritos que já trilharam por aquele caminho e têm a reminiscência avivada. Tá bom? Um abraço!
Magali Prates é de Itaguaí, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O que esperar do ano 2023? Sei que não é profeta. Pergunto na perspectiva de visão do espírita. Olha, Magali, eu estou fazendo um estudo, por um acaso vou fazer minha palestra hoje sobre isto, de um neurobiólogo da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, da UCLA, não é? Buono Mano, ele tem uma teoria de que o futuro não existe, porque não existem ainda as decisões que serão tomadas agora e que remeterão na formação deste futuro. Então, o que esperar? Vamos esperar os efeitos das decisões nossas, dos nossos, de todas as pessoas que de uma forma direta ou indiretamente podem gerar consequências nas nossas vidas. Mas primeiro nós mesmos. Então, nós sofreremos as nossas decisões, mas também sofreremos as decisões de familiares ligados a nós, de governos em todas as instâncias. Então, nós somos os construtores desse futuro. Está entendendo? Então, a gente vai esperar o quê? O inusitado. Há coisas que são possíveis, não é? Há coisas que são possíveis. Eu espero que não seja possível o aumento da violência, mas há uma possibilidade pelos dados que nós acompanhamos ao longo de muitos e muitos anos, não é? Então, a gente sabe que é possível, nós não gostaríamos o aumento por jovens usando crack, drogas, né? Então, o futuro vai ser sempre o resultado das decisões, como hoje está sendo das decisões de ontem, o presente. Alguém já disse que o que de fato existe é só o presente, porque ele é consequência do passado e ele é o formatador do futuro. Tá bom? Olha, nós vamos aqui naquele instante da inserção, não é? E a inserção é o pessimismo defensivo e ou compensatório. Veja aí que interessante essa questão. Eu volto já. Meus amigos, nós estamos chegando mais um fim de ano. É o momento em que nós elaboramos as mudanças, os projetos, né? Os pensamentos se avolumam, se multiplicam no que precisamos fazer, o que vamos fazer, o que deixamos de fazer, mas que agora queremos. E refletindo sobre isto, eu me lembrei de um entrave emocional que sempre temos. Um entrave emocional que nós sempre temos e que não nos damos conta. É o que em psicologia se chama de pessimismo defensivo. E eu vou fazer um confronto entre pessimismo defensivo, o compensatório, o otimismo delirante e a neutralização. Mas o foco é esse pessimismo. É uma espécie de proteção que nós desenvolvemos para não cairmos em decepções, para não termos frustrações. Então, nós exacerbamos o que seria um natural pessimismo e colocamos tudo na possibilidade do não vai dar certo. Eu sei que não vai dar certo.
Eu sei que eu não vou melhorar. Eu tenho certeza disto. Em verdade, é uma capa protetora. Porque se não der certo, você guarda a ilusão de que efetivamente funcionou esta defensiva. Mas o pior é que não funcionou. Você se frustra da mesma forma e o pior, você reafirma uma fragilidade. Você reafirma uma fraqueza. Você faz acender a sua baixa autoestima. O pessimista que pensa, nesse aspecto de autodefesa, que pensa que ele, com a sua atitude, está aliviando uma possível dor, em verdade, está vivendo duplamente uma dor, reforçando, repito, a sua baixa autoestima, reforçando a sua fragilidade diante da vida. E é claro, vamos experimentar sempre uma antecipação da dor. Porque o pessimista defensivo, ele já fica na expectativa de que não vai dar certo. Então, ele vive a dor de uma possível frustração, de um possível recalque, muito mais tempo do que se ele cresce, investisse, e não é o otimismo delirante que vamos falar daqui a pouco. Não falo desse otimismo de quem acha que tudo pode. Porque até para ser otimista, haveremos de ter plausibilidade. O nosso centro de discernimento precisa aceitar a possibilidade daquilo. E aí, é claro, essa expectativa do possível é o otimismo. O otimista não é um desvairado que acha que não precisa fazer nada porque vai acontecer, porque tem a proteção do alto. Não. Então, é este o otimismo verdadeiro, o que concebe a possibilidade, porque a nossa razão vê que aquilo é possível. Então, é claro, eu preparando esse material, olha que coisa interessante. O pessimismo é a desculpa que se busca para abandonar a luta daquilo que se deseja. Olha que verdade. Pessimismo é a desculpa de quem arranja para abandonar os seus desejos, o que deseja. Então vamos lá. Como eu disse no início, tem esse pessimismo defensivo no contraponto com o pessimismo de consolo ou compensatório. O pessimismo de consolo ou o compensatório é aquele que a gente fala assim: olha, fulano morreu jovem, teve um acidente, olha, Deus sabe o que faz. Ainda bem que Deus levou, porque ele é muito agitado, se ele ficasse mais assim, poderia ser pior.
É o pessimismo defensivo, escamoteado de compensatório. A gente tenta se compensar. O otimismo delirante é aquele otimismo que não racionaliza nada. Vamos voltar ao caso da pessoa doente. A pessoa está seriamente doente, mas tem fé, tem esperança, tem otimismo de que vai ficar boa porque ela tem a força espiritual. Então não precisa de médico, não. Doutor Bezerra é por ela. Doutor Bezerra é por ela. É um otimismo delirante. E a neutralização é quando você não quer saber. Você se neutraliza daquilo. Como se isto evitasse que o processo se estabelecesse. Não, não vai evitar. E o pior, quando descoberto, você vai ainda sofrer mais ainda. Isso que é a neutralização. Em algumas coisas, isso é bom. Quando não gera prejuízo, nem de forma emocional, nem física. Mas em relação a nós, em relação ao outro, pode ser sim problemático. Pode ser sim problemático. Pois é, olha, é tão interessante, né? Como nós vamos nos compensando. Olha, talvez tenha sido melhor assim, não é? Então, uma forma de nos ajustar. E o Bahia, tá? O Bahia é o meu time daqui. O Brasil perdeu de repente foi melhor assim. Então, é esse pessimismo compensatório, não é? E o pessimismo que nasce defensivo é aquele que não deve ser nada. Eu estou com um problema, mas não deve ser nada. Então, é importante que a gente tenha, não é, essa compreensão desses processos de vida, porque, como já dizia Chico, não é? A desilusão é a visita da verdade. Então, que se desiluda, mas que seja pela verdade. Olha, Anônimo de Joinville diz o seguinte: Medrado, sigo você no Instagram e o que desmistifica, informa, me representa no que está ligado à postura em vista da diversidade. Sou um jovem de 21 anos, tenho esclarecimento, mas não o bastante para assumir os meus impulsos do sexo. Não trato o assunto com parentes e nem claramente com ninguém. Mãe evangélica, pai ausente, 2 irmãos distantes, desligados. Anônimo, você tem 21 anos, não é? Está aí na formação. Busque alguém que você possa conversar. Uma professora, se você sentir desconforto com um professor, não é? Uma pessoa que você confia, ou de repente, na própria, ainda não sei se em Joinville tem faculdade de psicologia, porque lá tem, não é, apoios psicológicos. É bom para você, olha, ter as dicas desse mergulho na identificação anônimo dos seus processos e compreender, olha, porque aquilo que eu estava falando acima, nesse instante, com Miriam, lá de Barueri, não é? Não conheço, não se sinta de forma alguma ofendido, mas até para você evitar que você, sei lá, busque algum anestésico aí, não é? Mesmo as bebidas para festa, por uma necessidade de se sentir melhor. Tá bom? Um abraço para você, chegou o final, Rejane, me queira bem porque não custa nada, só vai fazer bem ao seu coração. Um feliz 2023 e não se esqueça, eu acho errado a gente dizer feliz 2023. Ele 2023 não existe em si, porque ele é a construção nossa. Então faça você um feliz 2023. Até a próxima.